Muitos acreditam que uma dieta boa para o nosso coração e que vai nos ajudar a prevenir doenças cardíacas é uma dieta baixa em gordura. E é exatamente isso que o governo e muitos nutricionistas indicam. Mas será se é realmente isso que a evidência científica mostra? Porque é isso que importa, não o que diz o governo ou a maioria dos profissionais, e sim o que diz a ciência. E é exatamente esse ponto que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da nutrição e alimentação hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco qual seria uma dieta boa para o nosso coração, que nos ajudaria a prevenir doenças cardíacas. E tudo isso baseado em ciência e não em achismo. Mas antes que você se esqueça, você já pode deixar seu like aqui nesse vídeo, que você me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. E antes de começar esse vídeo, eu queria só citar para vocês um fato muito engraçado. Se você já acompanha alguns dos meus vídeos, você já deve saber que eu trabalho com uma alimentação mais baixa em carboidratos, ou então com carboidratos mais naturais, mais saudáveis, porque nem todos os carboidratos são iguais. Porém, tem muitas pessoas, até mesmo pacientes meus, que quando começam uma alimentação mais baixa em carboidratos, veem que o seu peso diminui, roupas que antigamente ficavam acochadas já começam a entrar facilmente, elas veem que sentem mais ânimo, mais energia, se sentem melhor no geral, porém depois de um tempo elas acabam voltando à alimentação que elas sempre fizeram, com alto carboidrato. E quando eu vou questionar por que elas voltaram a essa alimentação, muitas delas acabam dizendo que porque ouviram falar por aí, alguém disse que uma alimentação baixa em carboidratos faz mal para a saúde. E eu acho isso realmente incrível, porque como uma alimentação que te faz ficar mais magro, com mais energia, com mais ânimo, que te faz ficar bem no geral, de um modo geral, vai fazer mal para a sua saúde, não faz nenhum sentido. Porém, como o senso comum é que carboidrato é necessário e sem carboidrato você não vai ficar bem, você vai fazer mal para a sua saúde, as pessoas acabam voltando para uma alimentação mais errada apenas pelo senso comum, sem continuar levando em consideração a melhora que teve na saúde e nem na diminuição de peso. E dessa forma, algumas pessoas acabam jogando fora essa alimentação que deixou elas mais magras, com mais energia e mais disposição, e também melhor em um contexto geral, e acabam voltando para uma alimentação do senso comum, o que a maioria considera saudável, que seria uma alimentação rica em carboidratos. Porém, uma coisa que eu vou te contar aqui, um segredo entre nós, é que a maior parte da população não está saudável. Isso quer dizer que a maior parte da população não sabe o que está fazendo. E se você está seguindo o consenso que a maioria faz, você vai ter os problemas de saúde que a maioria tem. Então, veja que a maior parte da população está dentro de um buraco, de uma alimentação ruim, desregrada, que vai acarretar em doenças no futuro. Mas eles não sabem que estão nesse buraco e querem te puxar junto, achando que estão te salvando. E se você se deixar levar pelo senso comum, só quem vai sofrer é você. E isso tem até um nome. A maior parte da população, e talvez até você mesmo tenha, uma coisa chamada dissonância cognitiva, que é a incapacidade de acreditar em algo que nós fomos programados para não acreditar, por maior que seja a prova. Por exemplo, antigamente muitas pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e não o contrário. Porém, mesmo depois que se descobriu que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol, muitas pessoas não conseguiram acreditar nisso, porque elas foram programadas para crer no contrário. E dessa forma, não importava quantas provas você mostrasse, quanto a ciência evoluía, muitas pessoas morreram acreditando que o Sol girava em torno da Terra. E hoje em dia, isso também acontece em diversos campos da nossa vida.
E às vezes, em vez de dissonância cognitiva, isso também é chamado de crença limitante. Uma coisa que você acredita, mesmo não sendo verdade. E um exemplo muito claro dessa crença limitante ou dessa dissonância cognitiva no campo da nutrição e alimentação é que gorduras naturais fazem mal. Isso foi jogado na cabeça da população durante tanto tempo que muitos acreditam nisso com uma fé cega. Porém, hoje em dia, no campo da ciência, já foi comprovado que essas gorduras não nos fazem nenhum mal. E outra crença limitante, outra dissonância cognitiva, é que uma alimentação rica em carboidratos vai ser a alimentação mais saudável para a sua saúde. Isso também já foi desmentido pela ciência hoje em dia, mas muitas pessoas não conseguem acreditar. E existem algumas pessoas que acreditam tão firmemente que uma alimentação rica em gordura e baixa em carboidrato vai te dar ataque cardíaco, vai fazer mal à sua saúde, que mesmo você mostrando dezenas de milhares de pacientes que emagreceram e melhoraram sua saúde com essa alimentação, mesmo assim eles não conseguem acreditar. E o primeiro argumento que muitas pessoas utilizam para dizer que uma alimentação rica em gorduras naturais não vai ser boa para a sua saúde é que ela vai aumentar o seu colesterol. Porém, hoje em dia já foi visto que o colesterol total não quer dizer absolutamente nada. Antigamente, nós não tínhamos a tecnologia necessária para poder ver as frações do colesterol, que no caso é o colesterol HDL e o colesterol LDL. Então, antigamente, nós só podíamos nos basear no colesterol total, porque não tinha como ver essas frações. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, não faz nenhum sentido você se basear apenas no colesterol total. Você tem que se basear nessas duas frações. Principalmente, existem algumas outras, mas essas duas são as principais. Então, se você vai em um médico, ou um nutricionista, ou qualquer profissional da saúde, ele olha o seu colesterol total, vê que está alto e manda você diminuir, troque de médico, troque de nutricionista. Você está procurando um profissional que está vivendo no ano de 1970. E como você já deve ter ouvido falar, muito provavelmente, o colesterol HDL é considerado o nosso colesterol bom. Então, quanto maior o seu HDL, melhor para a sua saúde. Maior o HDL, menor o risco de você ter doença no coração. Enquanto o LDL, que é considerado o colesterol ruim, ele é ruim, mas não totalmente ruim. Tem partes do LDL que são boas e tem partes que são ruins. Então, se o seu LDL estiver alto, mas tiver mais partes boas do que ruim, também não é algo ruim para o seu corpo e nem para a sua saúde. Então vai depender muito. Então veja aqui que o seu HDL tem que estar alto e as partículas do seu LDL boas também tem que estar alta. Então vai variar muito. O colesterol total realmente não quer dizer nada hoje em dia. E uma coisa que muitos profissionais preferem ignorar, ou então não sabem, né, por pura ignorância, é que as gorduras naturais, principalmente as saturadas, encontradas em alimentos de origem animal, carnes e derivados, aumentam o nosso colesterol HDL. Então, quanto mais carnes você comer, mais gorduras naturais você comer, mais o seu HDL vai subir e automaticamente menor vai ser a chance de você ter doença no coração ou morrer de ataque cardíaco. E outro ponto muito ignorado por muitos profissionais é a questão dos triglicerídeos, que é um fator determinante para o nosso risco de desenvolver doença cardíaca no futuro. Então, quanto maior o nível de triglicerídeo no nosso sangue, maior a chance de nós termos doença cardíaca no futuro. E já foi comprovado há anos atrás que as dietas baixas em carboidrato, uma alimentação que tenha pouco carboidrato, é o tipo de alimentação que mais diminui os triglicerídeos no nosso sangue. Este estudo foi feito com 8 pacientes com altos níveis de colesterol e triglicerídeos, antes e depois de uma dieta com apenas 26 gramas de carboidratos. O nível médio de triglicerídeos no sangue desses pacientes era de 1628 e depois da alimentação baixa em carboidratos foi para 232 apenas. E o colesterol, que estava em 470, caiu para 278. E ainda teve um dos participantes que estava com colesterol de 610 e caiu para 186. E se mesmo com tudo isso, vocês ainda acreditam que uma alimentação rica em gordura vai ser uma alimentação que vai te dar problemas no coração e vai te fazer ter ataque cardíaco, eu queria só citar os franceses,
que tem uma alimentação rica em gordura e tem 50% a menos de ataque cardíaco do que os americanos, que têm uma alimentação rica em carboidratos. E também o povo inuit, que vive no Ártico, no norte canadense. Esse povo tem uma alimentação basicamente constituída de proteínas e gorduras de animais que eles caçam na região onde eles vivem. E esse povo praticamente não tem incidência de doença no coração. E esses são apenas 2 exemplos de várias populações que existem pelo mundo que têm uma alimentação muito rica em gorduras naturais e não apresentam índices de problema no coração. Os fatores que aumentam a chance de você ter problema no coração, ter ataque cardíaco, antigamente eram chamados de o quarteto mortal: obesidade na parte superior do corpo, intolerância à glicose, altos níveis de triglicerídeos e hipertensão arterial. E todos esses 4 problemas andam sempre juntos porque a causa deles é a mesma, uma condição chamada de hiperinsulinismo. E isso também é a mesma coisa que faz o nosso corpo acumular muita gordura até chegar na obesidade. E o hiperinsulinismo quer dizer que tem muita insulina no seu sangue. E essa quantidade elevada de insulina está fazendo o seu corpo acumular muita gordura, chegar na obesidade e também é a principal causa de você desenvolver doença no coração. Eu não vou entrar em detalhes neste vídeo sobre a insulina e sobre o hiperinsulinismo, porque eu tenho um vídeo falando apenas sobre eles. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você se interesse. Mas de uma forma geral, para você entender o contexto, o tipo de alimento que mais aumenta a insulina no nosso sangue são os carboidratos. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você estiver interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. Esse estudo francês acompanhou 7.246 homens durante uma média de 63 meses. E ele descobriu que a doença cardíaca nesses pacientes era proporcional ao nível de insulina. Quanto maior a insulina, maior a chance de ter doença cardíaca. E essa relação aumentava ainda mais se os pacientes eram obesos. E outra coisa que acontece é que os níveis de triglicerídeo no nosso sangue aumentam em paralelo com os níveis de insulina. Insulina sobe, triglicerídeo também vai subir. E para as duas coisas, tanto para diminuir triglicerídeo e diminuir a insulina, é aconselhado uma dieta baixa em carboidrato. Em 1988, na Conferência Banting em Stanford, foi chamada a atenção para um conjunto de fatores de risco em doenças nas coronárias, todas associadas a altos níveis de insulina e aumento da resistência à insulina. E dentre esses fatores estão pressão alta, aumento de triglicerídeo e diminuição do HDL, que é o colesterol benéfico para o nosso coração. E como você pode ver, o círculo está começando a se fechar. E a luz da ciência está mostrando por que uma alimentação mais baixa em carboidratos seria a melhor alimentação para o nosso coração. E nós não deveríamos nem ficar surpresos com isso, porque essa é a alimentação natural do ser humano. Nós, seres humanos, fomos adaptados durante milhões de anos a comer alimentos como carnes frescas, peixes, aves, bagas, nozes, sementes, hortaliças e, com moderação, frutas. E nós não podemos brincar com a natureza. Essa foi a nossa alimentação, a nossa dieta durante milhões de anos de evolução. É com essa alimentação que o nosso corpo está adaptado e não com essa alimentação imposta no mundo moderno de hoje. Alguns vegetarianos afirmam que a nossa alimentação durante a evolução humana era baseada em trigo, milho e arroz. Porém, eles esquecem do pequeno fato de que a agricultura só foi descoberta há 12 mil anos atrás, apenas.
Durante os outros 2,5 milhões de anos antes da agricultura, nós tínhamos uma alimentação rica em proteínas e rica em gorduras. E dessa forma, veja que o nosso genoma é o mesmo genoma dos nossos ancestrais que viveram há milhões de anos atrás. E se nós pensarmos de uma forma lógica e racional, é óbvio que o nosso corpo está adaptado aos 2,5 milhões de anos que eles viveram comendo proteínas e gorduras, do que apenas os 12 mil anos que eles estão comendo cereais, que seria trigo, arroz e milho. E muitas pessoas, vegetarianas e veganas principalmente, acreditam até que o ser humano antigo era herbívoro, comia apenas plantas. Mas se for dessa forma, como é que você pode explicar aqueles ossos de animais ao redor de fogueiras em acampamentos antigos? E também como você explica as armas que os nossos ancestrais faziam para caçar? Será que eles usavam para caçar plantas? Eu acho que não. E essas pessoas que afirmam que o ser humano na antiguidade era herbívoro, é exatamente aquele tipo de pessoa que eu citei no começo do vídeo, que tem uma dissonância cognitiva. Mesmo com argumentos convincentes mostrando o contrário, eles não conseguem acreditar no que está claro. E toda vez que um paciente me procura para perder peso, que geralmente são pacientes obesos, a primeira coisa que eu quero observar no exame de sangue deles é o nível de HDL, de triglicerídeos e de insulina em jejum, que geralmente estão desequilibrados. A insulina e o triglicerídeo geralmente estão altos e o HDL geralmente está baixo. E quando você adiciona uma alimentação de qualidade e nutritiva, não só o peso deles diminui com muita facilidade, mas também todos esses parâmetros do exame de sangue melhoram. E hoje em dia já foi visto que dietas com baixa gordura e alto carboidrato, além de aumentar muito o açúcar no seu sangue, também aumentam muito os níveis de insulina no seu sangue, que causa a condição que eu citei mais cedo, chamado de hiperinsulinismo. Tem muita insulina no sangue e essa insulina em excesso vai desencadear uma série de doenças. E então, qual seria a melhor alternativa? Uma dieta baixa em carboidratos e alta em gorduras, é claro. E nesse processo você não vai estar só apenas perdendo peso, mas também protegendo o seu coração. E só em você ter problemas com o seu peso, ter excesso de peso ou obesidade, já te coloca como um forte candidato para no futuro ter doença no coração. E eu acredito, muito provavelmente, que você está querendo prevenir esse tipo de doença e não quer fazer nada que aumente os seus riscos. E eu tenho a esperança que com tudo que eu falei neste vídeo, eu tenha aberto a sua mente para entender que uma alimentação baixa em carboidratos e alta em gorduras naturais não vai fazer mal para o seu coração, muito pelo contrário, vai proteger o seu coração. Porém, para alguns de vocês, a prevenção chegou um pouco tarde e talvez vocês já estejam tomando algum medicamento. Mas eu tenho uma boa notícia. Caso você ajuste a sua alimentação, utilize alimentos de qualidade nutritivos, revertendo esse processo, você pode muito provavelmente não precisar mais utilizar esses medicamentos. Vamos pegar aqui como exemplo o remédio para diminuir a pressão. Muitas pessoas acham que vão ter que passar o resto da vida tomando esse remédio, ou então que esse remédio está ajudando a curar o problema de pressão que ela tem. Porém, não é nada disso que está acontecendo. Esse remédio é apenas um band-aid, uma solução temporária para ajustar a sua pressão que está alta. Ou seja, a sua pressão está alta demais, o remédio está fazendo a pressão diminuir. Mas o problema, a causa da sua pressão estar alta, ainda está lá. E o remédio está servindo apenas como um band-aid, uma solução temporária até você conseguir resolver a causa do problema. E para você resolver a causa do problema, você só consegue com a mudança de hábitos de vida e principalmente com a sua alimentação. Imagine que em algum canto do seu corpo está pegando fogo, e esse fogo é a causa de todos os problemas. Porém, como está pegando fogo, está saindo muita fumaça. E vamos supor aqui que essa fumaça seja a sua pressão alta. Quando você toma esse remédio de pressão para diminuir a sua pressão que está alta, você está apenas abanando a fumaça, está jogando a fumaça para fora. Mas o fogo ainda está lá, ainda está queimando. E se você deixar de tomar o remédio, que seria deixar de abanar a fumaça vai voltar. Ou seja, a sua pressão vai voltar a ficar alta. E o problema não é a fumaça, é o fogo. Se você não apagar o fogo, a fumaça vai continuar vindo.
E esse fogo em específico é justamente aquele problema que eu citei mais cedo, o hiperinsulinismo. Tem muita insulina no seu sangue e está causando todos os problemas possíveis que você possa imaginar. E eu não sei se eu consegui convencer a maioria de vocês sobre quem está certo nessa controvérsia de benefício para o nosso coração de uma dieta baixa em carboidratos. E na minha opinião, isso nem é uma controvérsia, já que a ciência mostra claramente que uma alimentação baixa em carboidratos é o tipo de dieta que mais vai trazer benefícios para a sua saúde. E qualquer pessoa que diga ao contrário, ou é muito ignorante, ou a ideologia dominou tanto o senso crítico dela que isso induz a erros em cima dos fatos. E quase todas as pessoas que colocam em prática o que eu estou propondo conseguem ver os resultados na pele. E uma experiência bem-sucedida vale por 1000 palavras. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Murilo. Ele conseguiu perder 8 quilos em 21 dias, em 3 semanas. E a diferença é notável. E caso você queira algumas dicas de como melhorar a sua alimentação, quais alimentos você deve introduzir na sua dieta ou retirar, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um outro vídeo que eu fiz mostrando a base de uma alimentação de qualidade e nutritiva, que vai te ajudar a emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. Porém, se você não quer ver vídeo nenhum, mas mesmo assim ainda quer perder peso, ainda quer melhorar a sua saúde, eu também vou estar deixando na descrição deste vídeo o meu WhatsApp. Você pode me chamar lá e marcar a sua consulta online. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre o que é uma dieta realmente boa para o seu coração. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!